E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Segundou, vamos para mais uma semana de análise do nosso mercado cripto, cenário verde, blusa verde em homenagem ao nosso Brasilzão que vai jogar hoje aí pela parte da tarde, mas vamos falar de coisa séria porque a gente tem o Bitcoin aí que amanheceu caindo, chegando próximo aos 16 mil dólares e hoje eu quero passar com vocês o que a gente tem que ficar de olho essa semana, o que pode acontecer nesse cenário de incerteza do Bitcoin, será que vai ter mais queda? E ainda assim, como se proteger e lucrar ao longo de tudo isso. Então logo depois da vinheta eu explico tudo isso e muito mais aqui no canal pra gente. Pessoal, primeira coisa que eu queria passar e que eu sempre passo, na verdade, é o nosso calendário econômico, porque temos pontos importantes aqui para essa semana. Primeiro ponto importante que a gente tem que ficar de olho. Na quarta-feira, dia 30 de novembro, a gente vai ter a divulgação do PIB trimestral e dos índices aí de PIBs lá dos Estados Unidos, de PIB lá dos Estados Unidos, né? PIBs no plural é ótimo, de PIB lá dos Estados Unidos, que vai medir basicamente a economia americana, o que está acontecendo, se a gente está tendo aí uma melhora, se o PIB ele está aumentando, se as pessoas elas estão conseguindo, e face à crise, lucrar bastante, né? E acontece que nessa época de possível recessão, resultados positivos para a economia, o PIB vindo muito acima do esperado, que a gente já tem nossos parâmetros aqui, são ruins para o mercado financeiro, porque significa que aumenta a probabilidade do Fed continuar aumentando a taxa de juros, uma vez que a economia americana está indo muito bem, então eles podem ser um pouco mais rigorosos. E outra coisa, né, que a gente tem que ficar de olho também é o discurso do presidente Jerome Powell. O discurso do presidente ele vai estar falando aí ao vivo às 15h30 e geralmente nessas coletivas ao vivo tem perguntas e respostas. Ele pode dar algum indício do que vai ser discutido ou então o que pode acontecer ao longo das próximas reuniões. Então a gente pode ter volatilidade, inclusive mudança no próprio sentimento do mercado. Outra coisa que a gente vai ter aqui que eu estava olhando, acho que na sexta-feira que a gente vai ter o payroll, deixa eu ver se é. Deixa eu pesquisar aqui. É aqui mesmo, olha só. Na sexta-feira a gente tem o payroll, que é o relatório de emprego e coisas do tipo, tá? Basicamente é a mesma coisa do PIB. Se o payroll ele vier acima do esperado, subentende-se que é uma coisa boa para a economia, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Só para confirmar aqui com vocês. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos para o dólar. Então, se vier acima do esperado, se vier acima da projeção, o Federal Reserve ele pode estar aumentando a questão da taxa de juros e coisas do tipo, porque vai ter mais gente empregada, né? Payroll é a folha de pagamento, se eu não me engano. Então tem muita gente que vai estar empregada e se esse dado vier acima do previsto, o Federal Reserve pode continuar aumentando essas taxas de juros. Então pontos para a gente ficar de olho essa semana basicamente são esses. E sobre a nossa análise, né? Tem algumas coisas importantes que eu queria passar para vocês, inclusive oportunidades aí que eu tô de olho. Primeira coisa, a região dos 15 mil dólares, pessoal. Muito cuidado com a região dos 15 mil dólares, porque a gente não tem tantos tokens alocados até lá, mesmo o nosso fundo prévio sendo nos 15.500. A gente só vai ter token abaixo dos 15.500, abaixo do suporte. Então a força compradora, ela tá muito fraca. Não tem ninguém que tá querendo comprar Bitcoin agora e segurar na nossa base de preço. E a força vendedora, por estar longe de pontos de resistência, também não estão tão atuantes assim, mas ainda assim merece ficar de olho. A gente viu na semana passada que os 17 mil dólares é um ponto onde as instituições estão querendo segurar. Então muito provavelmente se o preço começar a subir, vai ter muita instituição que vai aproveitar esse ponto para estar fazendo suas vendas e suas distribuições. S&P 500 não tem tanta coisa de novidade, segue na tendência de alta. Eu acho que particularmente vai estar esperando esses resultados da economia americana. Mas ao contrário do S&P 500 que está na tendência de alta, o Bitcoin está na tendência de baixa. Ele segue respeitando a região das médias, principalmente a EMA 12. E não tem nenhum volume, né? Olha só como é que o volume está super baixo. A gente teria que ver uma pernada de alta com o volume crescendo, aí a gente teria um possível interesse do mercado nesse movimento. Mas como a gente está vendo um movimento de alta, respeitando a região das médias, que inclusive agora elas já estão abaixo do nível de 382 de Fibonacci, e sem nenhum volume,
O mercado ele não está querendo, não tem gente querendo negociar Bitcoin enquanto o preço está subindo. E a gente já viu que as ordens maiores elas estão embaixo do suporte. Elas não estão aqui para o pessoal tentar fazer um bottom fishing ou qualquer coisa do tipo. Então muito cuidado com isso. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente tem uma possível divergência de alta aqui nesse gráfico, mas devido a esse desinteresse das pessoas com essa pequena alta, olha só, a gente teve essa divergência aqui. Aumentar aqui que vai ficar mais claro de ver. A gente teve essa divergênciazinha de alta, mas o preço começou a subir e não teve um volume para confirmar ela. Então muito cuidado com essa divergência, porque a gente pode estar vendo mais uma queda, a divergência ela continuando aí a acontecer, e aí a gente poderia ter um volume de fundo que indicaria que a gente teria um ponto de suporte forte, mas até agora a força compradora não está me mostrando nada, não está indicando nada, e por conta disso eu sigo dolarizado e em algumas posições que eu abri de short. Se você não está lá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, que é muito importante, que lá eu estou sempre dando notícias e falando as coisas desse tipo, o que eu estou fazendo, o que eu estou de olho no mercado. E por último, nosso sentimento também me preocupa bastante com essa queda que a gente teve agora de madrugada, né, ao longo do dia de ontem até ontem de noite, na verdade, nem chegou na madrugada. O Bitcoin ele deu uma caída boa e a gente viu uma mudança no sentimento. Muita gente entrando em long short rate subindo, open interest subindo pra caramba, e a gente não teve tantas liquidações assim para a gente fazer esse ponto ser um ponto de suporte muito forte. Olha só, a gente teve pouca gente sendo liquidada. A gente está numa região onde tinha muita gente que estava apostando na baixa, né? Então ainda ninguém foi liquidado em long. E agora que o pessoal está querendo entrar em long achando que esse aqui vai ser o fundo. Se o preço continuar caindo, olha só, até agora a gente tem uma possível bandeira de baixa aqui no curto prazo. Se o preço continuar caindo, a gente pode ver mais gente sendo estopada e liquidada. Agora que a maior parte do mercado está em long, a gente tem 1,86 compradores para cada vendedor, quase 2 comprados para cada vendido. A situação já vai ficar mais complicada, porque vai ter muita gente presa por conta desses stops, por conta dessas liquidações. E por último, né, oportunidades, considerações finais, o que eu estou de olho nesse movimento. Pessoal, eu sigo com bastante dólar, para ser sincero, eu venho falando isso para vocês nas últimas semanas. E minha posição dolarizada é muito importante, porque quanto mais o preço cair, mais eu vou estar no lucro, mais bitcoins eu consigo comprar para eventualmente, se tiver um repique, eu tiver um belo de um lucro. Eu comentei para vocês que eu estaria com hedges abertos em algumas altcoins para caso o Bitcoin começasse a subir por conta de estar comprado, eu poderia entrar em um possível pullback, fundo ascendente, e esse lucro dessas posições em altcoin me ajudariam. Só que com essa queda do mercado, obviamente, eu fui estopado nessas posições e a gente segue, né, dolarizado, esperando o mercado dar um sinal. E o que a gente pode fazer agora, né, enquanto o Bitcoin ele está parado? Pessoal, o Bitcoin está consolidado, ele ainda não perdeu fundos prévios, ele está formando uma possível bandeira de baixa ou flâmula de baixa, né, para quem quiser também chamar dessa forma. A gente tem essa linha de tendência. Enquanto o Bitcoin não romper essa linha de tendência, a gente não pode ficar bullish com ele. Toda vez que bate nessa linha de tendência, a gente cai. E aqui embaixo a gente tem uma região de suporte, olha só, essa região de suporte aqui, que forma uma figura de continuação, que é um triângulo descendente. Triângulos descendentes geralmente rompem para baixo, ainda mais por conta desse mastro, né, que aí forma a nossa flâmula. Então, probabilidade do Bitcoin romper para baixo. Quero shortar o Bitcoin agora? Não, eu não quero shortar o Bitcoin agora, porque a gente está mais próximo de pontos de suporte do que pontos de resistência. Então o risco retorno não está favorável para um short. Mas eu posso shortar altcoins onde o risco retorno está favorável. Então eu tinha essa DYDX, né, DYDX, que eu tomei um stop. Eu até errei aqui na hora de fazer a lista. Tem duas altcoins que eu tô de olho. A primeira é essa Dent. Em ambas eu vou usar o timing do gráfico de 4 horas, tá? A gente tem mais possivelmente essa figura de flâmula de baixa, só que essa linha de tendência ela vem sendo muito respeitada, e se o Bitcoin resolver cair, as altcoins elas tendem a cair mais percentualmente falando. Então eu não preciso usar alavancagem, ou pelo menos não preciso usar muita alavancagem, porque as altcoins são mais voláteis. Então eu vou esperar um topo descendente no gráfico de 4 horas, para assim que ele fizer esse pivô, eu já estar posicionado, já tirar o meu stop daqui e passar para cá, reduzindo ainda mais o meu risco.
E Dente está dentro dessa possível figura também de consolidação para queda. Então, se o Bitcoin cair, provavelmente Dente vai confirmar o rompimento. E a outra que eu até falei na semana passada é HBAR, que eu acho que eu até comprei em short ontem. Eu falei lá no grupo que como é que foi o setup que eu utilizei, eu nem tô lembrando. Eu acho que quando rompeu aqui a região da média eu entrei vendido, mas ainda assim o mesmo cenário de Dente que eu passei agora, quando fizer o pullback já pode estar entrando comprado. Outra coisa que segurou muito bem a HBAR são os níveis de Fibonacci. Eu lembrei, por isso que eu entrei vendido, é porque a gente não conseguiu superar o 0,5%. Então eu entrei vendido com stop acima dessa região aqui de topos prévios e sigo no trade, né? Tá até com um pouquinho de lucro, e quanto mais o preço cair, eu vou fazer algumas parciais aí para reduzir meu risco e descendo meu stop à medida que topos descendentes forem sendo formados, tá? Então, o cenário que eu tô de olho é basicamente esse aqui. Procurem altcoins de hedge, porque se o Bitcoin cair, as altcoins elas vão cair muito mais. E ainda assim, sempre protejam seu capital, utilizem stop, e a cada vela que vai sendo formada, o gráfico vai dando mais informação pra gente. Então semana passada a gente estava utilizando longs em hedge, agora eu estou shortando umas altcoins para tirar mais lucro desse movimento, uma vez que a maior probabilidade é continuação de todo esse cenário. Sigo dolarizado e agora com pequenas posições em altcoins para potencializar esse lucro, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, deixa aquele like, se inscreve que ajuda demais. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa série de vídeos que eu faço aí de forma diária no canal. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia. Hoje de tarde eu tô lá no canal da Bitcoin Block, às 3 horas da tarde, dando um amontoado aí nas notícias, vendo o que eu tô de olho e quais os fatos importantes também pra gente ficar de olho essa semana. Beleza? Então tamo junto, galera, e valeu!